Bem, queridos, na semana passada nós encerramos a série que fizemos durante 6 meses aproximadamente na carta de Tiago. Nós temos uma nova série pronta para ser iniciada na nossa igreja, com a arte preparada, que ficou muito bonita, por sinal. Mas nós vamos fazer essa nova série, ou iniciar essa nova série em janeiro. Então nós teremos o culto de hoje, o próximo culto, o primeiro culto na nossa nova casa, com temas livres. Nós teremos o culto de Natal, o culto de fim de ano e então em janeiro a nova série. E eu peço para que você abra sua Bíblia então hoje na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler um trecho que se encontra entre o versículo 14 e o versículo 21. Efésios, no capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. O texto também vai ser projetado aqui na TV. Você pode acompanhar a leitura dessa forma, se preferir. Carta que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja que ele amava tanto, era tão importante para ele. Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 14, a palavra de Deus diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor, obrigado pelo culto que o Senhor nos permite prestar a Ti. Obrigado pela Tua presença em nosso meio. Obrigado pela certeza que invade a nossa alma de que podemos orar porque somos ouvidos, podemos adorar porque somos recebidos em Tua presença. Agora, Deus de maravilhas, nos enche o coração com a Tua palavra. Espírito de vida e de poder, ministra dos céus a Tua verdade eterna, nos confortando, consolando, instruindo, encorajando, edificando, tudo para a Tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós costumamos falar que a vida é feita de ciclos, não é? Acho que basicamente todo mundo concorda com essa definição para a nossa vida. A vida é feita de ciclos. Cada fase ou cada ciclo tem um começo, tem um meio, e ao chegar o fim, dá lugar a um novo começo, a um novo ciclo, a uma nova fase. Na nossa igreja, nós estamos vivendo o encerramento de um ciclo importante. Hoje é um domingo importante porque marca uma transição. Marca também o início empolgante de uma nova fase, de um novo ciclo. Um momento certamente marcante para a nossa história como igreja. Depois de quase 6 anos, em fevereiro a nossa igreja celebrará 6 anos do primeiro culto que realizou. Então, depois de quase 6 anos, finalmente nós estamos de mudança para o que temos chamado há muito tempo carinhosamente de nossa casa. Não, nós não compramos aquele imóvel ainda, mas nós entendemos que aquele lugar será dedicado exclusivamente para a nossa igreja, e pela primeira vez teremos um espaço assim, em que ele pode ser pensado e utilizado exclusivamente para a Plena Rio. Ainda há muito a ser feito naquele local, gente. Vocês estando lá na semana que vem, certamente vão perceber obras, acabamento, coisas que precisamos instalar o quanto antes para um melhor conforto nosso, dos nossos filhos, dos nossos amigos e convidados. As instalações de tudo aquilo que nós sonhamos para aquele espaço
E sonhamos com a intenção de que aquele espaço cumpra o propósito para o qual ele está sendo preparado, que é glorificar a Jesus e ser ali a casa de uma igreja viva e vibrante que dá testemunho de Jesus nesse bairro e nessa cidade. Hoje é o nosso último culto que nós realizamos aqui na Legacy. E no próximo domingo nós vamos então abrir uma nova fase, um novo ciclo, um novo capítulo da nossa história lá na rua Otávio de Faria, número 41. Eu fico repetindo o número porque eu sei que durante a semana vocês vão me mandar mensagem, como alguns já fizeram. Pastor, qual é o endereço lá mesmo? Na rua Otávio de Faria, número 41. Mas, queridos, nesse movimento e nesse tempo, desde visitarmos aquele lugar, e algumas pessoas que estão aqui estiveram na primeira visita que fizemos naquele imóvel, e aí tiveram aquela percepção que eu já disse aqui, a localização muito boa dentro do bairro, mas um imóvel depauperado que nós encontramos ali, necessitando de muitas obras, como de fato temos feito há tanto tempo. Em todo esse movimento nós temos testemunhado a fidelidade de Deus. Temos testemunhado a fidelidade de Deus como igreja. Deus tem cuidado de cada detalhe e Deus tem suprido todas as nossas necessidades até aqui. É fácil? Não, é muito difícil. É sem esforço? Não, é com muito esforço. A igreja, ela se torna boa não por conta do trabalho de um, porque a igreja não pertence a uma personalidade. A igreja, ela se torna boa pelo envolvimento de muita gente. E esse tempo todo de reuniões, planejamento, estratégia financeira, negociação, contrato, avalia isso, avalia aquilo, muita gente fez parte disso. Eu não poderia deixar de ser tão grato a Deus pelo conselho de presbíteros dessa igreja e pelos muitos amigos e irmãos, membros dessa igreja que se uniram ao conselho nesse tempo, e juntos nós temos testemunhado de muitos milagres da provisão de Deus, muitos milagres da provisão de Deus, queridos, e isso enche o nosso coração de fé. Isso enche o nosso coração de fé e fortalece ainda mais o nosso compromisso como igreja com a missão de Deus nessa região da cidade que vivemos. Olhar para tudo que Deus fez nesse tempo, tudo que nós precisamos e tivemos de investir até aqui, perceber que a despeito dos muitos desafios, e estamos sim num mês de dezembro altamente demandante financeiramente para essa igreja, e desafiador, só não é de tirar o sono porque nós confiamos no dono da igreja, que é o Senhor Jesus. A despeito dos muitos desafios, nós temos visto que o próprio Deus tem cuidado. Isso fortalece então o nosso compromisso com a missão que Ele tem para nós como igreja. Afinal de contas, é o próprio Senhor que de forma graciosa e poderosa conduz todas as coisas e nos dá o privilégio de ser parte do que Ele está fazendo. O que Ele está fazendo, ninguém para. O que Deus quer fazer, as famílias que o Senhor irá alcançar, os corações que se renderão a Cristo, as novas histórias de vida, nem eu nem você podemos impedir que elas se encontrem com o Salvador. A salvação é uma obra exclusiva de Deus, mas Deus nos chamou para sermos agentes dessa obra. Olha que coisa linda, e isso encoraja o nosso coração, saber que o Senhor continua atuando e usando as nossas vidas tão limitadas e imperfeitas que são, para a sua glória e para alcançar pessoas. Agora, aquilo que acontece com a igreja também acontece com a sua vida e também acontece com a minha vida, porque a minha vida e a sua vida também é marcada ou são marcadas por ciclos, pela chegada de novos tempos. E você sabe que é assim. Aqueles que cursaram faculdade lembram ainda do sentimento de entrar no primeiro período da faculdade e depois o sentimento de ciclo se fechando na formatura, mas já olhando para o horizonte, sabendo, bom, uma nova fase agora começa. Essa fase terminou, agora uma nova fase da vida profissional, e assim no casamento, e assim no crescimento dos filhos, e assim na nossa maturidade profissional e financeira. A vida da gente é feita de fases e feita de ciclos, e cada novo tempo traz consigo a incerteza do desconhecido. A gente tem otimismo, confiança, se planeja, mas a verdade é que nós não sabemos exatamente o que esperar.
a gente não sabe exatamente como serão as coisas. Já diz a música popular brasileira, como será o amanhã? Responda quem puder. Como é que a gente vai responder sobre isso? Como será 2025? A gente não pode prever. Alguém aqui que gosta de futebol previa que após 2023 Botafogo seria campeão da Libertadores? E muito provavelmente campeão brasileiro hoje? Que desejo de falar isso há tanto tempo, né? Olha que alegria! Vocês percebem a suavidade desse momento? A gente não prevê, a gente espera, projeta, mas a incerteza pode ser angustiante. No entanto, esse texto que nós lemos hoje nos revela 3 atitudes que nós devemos assumir. Assumir como igreja, coletivamente, mas assumir também individualmente, como discípulos de Jesus, diante da chegada de um novo tempo. De um novo tempo nas nossas vidas, de uma nova estação na nossa história. Esse texto, ou esse trecho da carta aos Efésios, em que Paulo ora pela igreja, em que Paulo diz que ora por eles e diz por que propósitos ele está orando, esse trecho traz para nós, ou revela a nós, 3 atitudes que nós devemos assumir quando um novo tempo começa na nossa vida, quando um ciclo se encerra e um novo chega. 3 atitudes. A primeira delas, firmar o nosso coração no profundo amor de Deus. Leia comigo do verso 16 ao verso 19, mais uma vez, por favor. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, olha a importância da igreja nisso, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Interessante, né? Conhecer aquilo que está além da possibilidade de ser conhecido pela mente humana, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quando você lê o verso 17, para que Cristo habite o coração de vocês mediante a fé, à primeira vista, Paulo pedir a Cristo que habite o coração dos crentes parece estranho, não parece? Porque a gente tem o entendimento de que Jesus entra no coração de cada crente na conversão. O coração é entregue a Jesus, e então Jesus vem e faz morada naquela vida, morada naquele coração. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? A chave para compreendermos o sentido do que Paulo fala aqui é que ele não está se referindo a uma espécie de residência inicial de Jesus. Olha, o coração estava até então vazio e agora Jesus entra e mora ali. Não, ele está fazendo referência à vida cristã contínua. Quando diz Paulo que ora para que Cristo habite o coração do crente, ele tem em mente o processo de crescimento espiritual que se dá em cada fase da vida de um discípulo de Jesus. Então, a sua oração é para que cada cristão possa experimentar cada vez mais a presença de Cristo, a habitação de Cristo em seu coração e em sua vida, e o aumento do poder que isso produz. Queridos, como é poderosa a verdade de que Cristo habita em nós. Como é poderosa a verdade de que Jesus veio habitar em nós pelo seu Espírito Santo. Como é uma declaração majestosa, gloriosa, incrivelmente verdadeira, mas muitas vezes pouco refletida por nós. E o que Paulo então aqui está dizendo é que ele ora para que cada crente possa experimentar ao curso de sua vida a constante percepção de que Cristo está com ele e de que Cristo está nele, e de que há uma vida nova habitando o seu interior por causa da vida de Cristo nele. E essa verdade produz um poder para viver, uma capacidade de vida diferente. Mas Paulo vai além. Ele diz que ora para que os discípulos de Jesus estejam também firmados em amor. Oro para que vocês conheçam a largura, a profundidade, a altura e o comprimento.
juntamente com todos os santos. Que vocês, como igreja, possam discernir, compreender e celebrar a glória do amor de Deus em vocês e entre vocês, para que vocês possam conhecer esse amor, desfrutar desse amor e compartilhar desse profundo amor de Cristo. Essas palavras de Paulo aqui, queridos, fornecem uma imagem muito bonita da igreja, muito bela. A igreja consiste em uma família. A igreja é o povo de Deus. A igreja é essa gente de Jesus, vivendo como uma comunidade de amor, onde Cristo habita em nós e habita conosco. Oro para que vocês, juntamente com todos os santos, oro para que na experiência comunitária de vocês, entendendo-se igreja, não apenas olhando para a igreja como um lugar físico para onde você vai, mas como algo que define quem você é. Eu fui inserido na família dos filhos de Deus, que tem uma expressão visível no mundo através da igreja local, constituída de pessoas verdadeiras e imperfeitas, como eu sou, mas que foram profundamente amadas por Deus. Por isso essa é uma comunidade que vive a dinâmica do amor, porque entendeu-se amada por Deus e chamada para viver a vida que Deus vive, vida de amor. Por isso ama em seus relacionamentos, e é esse lugar em que um milagre acontece, porque a igreja é o lugar em que pessoas que de outra forma não se relacionariam uma com a outra, por conta das suas diferenças, tratam-se verdadeiramente como irmãos e irmãs e aprendem progressivamente a amarem-se. Zelam umas pelas outras, oram umas pelas outras, suportam umas às outras nos seus dias difíceis e nos seus desafios. O amor que nos firma e que nos fundamenta é o próprio amor de Deus, mais do que o amor que podemos ter uns pelos outros como membros da igreja. É o amor de Jesus que nos ancora na igreja. Então veja o que Paulo está dizendo, ou pelo que Paulo está orando. Ele está orando para que nós vivamos a realidade do amor de Deus, uma vez que Cristo veio habitar em nós. Que nós vivamos relacionamentos baseados no amor de Deus, uma vez que entendemos que fomos profundamente amados por Ele. E que nós sejamos uma comunidade que testemunhe ao mundo desse amor. Uma igreja que seja conhecida dos de fora, sobretudo pelo amor de Jesus, que transborda a nossa vida e alcança inclusive as pessoas mais diferentes de nós que estão ainda fora do nosso meio. Então, nesse novo tempo para a Plena Rio, o nosso chamado permanece o mesmo. O tempo é novo, mas o chamado é igual. Ser uma comunidade fundamentada no amor de Jesus, comprometida a viver a dinâmica desse amor, amando a Deus sinceramente, amando aqueles que são nossos irmãos e irmãs em Cristo e amando o mundo como testemunho do Evangelho. Esse é o nosso chamado. Vamos entrar numa nova fase, num novo endereço, em que novas pessoas chegarão em nosso meio. Como essa igreja deve ser estabelecida, como esta igreja deve ser reconhecida. Ela deve ser reconhecida por ser uma comunidade de discípulos de Jesus, profundamente afetados pela realidade do amor de Deus e que buscam amar a Deus, aos irmãos e ao mundo como resposta do amor de Deus por nós. E por que viveremos assim? Porque reconhecemos que fomos amados pelo Senhor. Porque nos esforçaremos para ser assim, porque não há outro propósito de ser igreja. Se o ser igreja para nós significa simplesmente estabelecer um prédio num bairro de classe média alta da cidade, melhor não ter. Se for igreja para nós, significa apenas constituir uma espécie de clube santo, em que nós nos reunimos aos domingos ao lado daqueles que nós mais estimamos, para 1h30, 1h45 de um encontro que nos faz ter a pele arrepiada, a emoção tocada, e depois voltamos para as nossas vidas e para as nossas agendas, é melhor que ela não exista. A razão de ser da igreja é ela ser uma comunidade dos filhos de Deus que foram amados e agora vivem a dinâmica do amor do Pai, amando a Deus, por isso se consagrando, por isso santificando seus dias,
amando os irmãos, por isso não desprezando a igreja, por isso sendo parte, por isso se envolvendo e se engajando e amando a sociedade, dando um testemunho fiel do Evangelho que fala do grande amor de Deus revelado em Jesus. Seja como igreja ou individualmente como discípulos de Jesus, mantenha o seu coração profundamente enraizado em Cristo, independentemente das mudanças circunstanciais da sua vida. Ah, Roberto, eu não sei se eu estou diante de uma nova fase na minha vida, eu não sei se tem um novo ciclo chegando. Bem, se você não percebe isso minimamente, a própria chegada do final do ano já sugere isso para você. E todos nós temos esse hábito, né? De olhar para trás em retrospectiva, as coisas que fizemos e não fizemos, aquilo que prometemos a nós mesmos que faríamos e mais uma vez não fizemos, e olhamos para o ano que vai começar cheio de expectativas. É a transição de um ciclo para outro. Independente do que aconteça, da circunstância que você passe, independente do cenário em que Deus, por sua soberana vontade, permita que você entre, não abra mão de algo, fundamente a sua vida no profundo amor de Deus por você. Permaneça enraizado em Jesus, vinculado a Ele. Segunda atitude que nós devemos assumir em tempos de mudança: nós devemos confiar no incomparável poder de Deus. Porque novos tempos, como eu disse, desafiam o nosso sentimento, porque podem nos amedrontar. A incerteza do desconhecido pode nos apavorar. E como nós marchamos adiante? Confiando no incomparável poder do nosso Deus. Eu sei que você ama esse versículo, provavelmente. Está aqui mais uma vez, Efésios 3, verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que versículo poderoso das Escrituras. Que maneira como Paulo está descrevendo o nosso Deus glorioso. Deus, a quem você veio cultuar nessa manhã. Deus que permitiu que você despertasse nesse novo dia, te concedendo pela sua misericórdia mais um dia de vida. Este Deus que não te rejeita, mas te acolhe em sua presença. Esse Deus que a Bíblia diz que inclina os ouvidos para a oração que você e eu fazemos. Este Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e tudo o que pensamos. Os nossos pedidos não conseguem ser altos o bastante para impressionar a Deus. E os nossos pensamentos não são criativos o bastante para compreender a extensão do poder de Deus para realizar o impensável. De acordo, diz o texto, com o seu poder que atua em nós. E o que é esse versículo? Esse versículo é aquilo que nós chamamos em teologia de doxologia. É uma expressão, é uma declaração de louvor a Deus que Paulo está fazendo aqui nesse trecho de sua carta. Ele encoraja o cristão para que adore a Deus por causa do seu poder para realizar grandes e inimagináveis coisas. Porque ele diz no texto: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, por causa do seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória em Cristo Jesus e na igreja para sempre. Amém. É uma declaração de louvor, de exaltação e de glória. O significado do que Paulo está dizendo aqui é que o nosso Deus onipotente tem o poder de fazer coisas incríveis por nós. Não há limites para o que o Todo-Poderoso pode realizar. E é interessante porque Paulo não consegue encontrar as palavras para descrever tudo o que Deus está fazendo por seu povo, ou tudo o que Deus é capaz de fazer por seu povo. Então ele só pode acrescentar isso: é mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. Queridos, por que isso é importante? Mais uma vez, porque muitas vezes nós naturalizamos demais a vida. Muitas vezes no nosso cotidiano,
nós achamos que as coisas estão demais no nosso controle, no controle das nossas ações, das nossas decisões, da nossa capacidade cognitiva ou financeira, dos nossos contatos, das nossas estratégias, de um dia exitoso que nós tivemos no trabalho, que mudou a realidade financeira do nosso mês, ou até do nosso ano, dependendo do tipo de negócio que fizemos, e vamos nos esquecendo. Vamos nos esquecendo que vivemos não como um direito, mas como uma dádiva. E o Deus que nos concede a dádiva da vida a cada dia, o Deus que sustenta o nosso ser, é capaz de fazer muito mais, infinitamente mais do que você pede a Ele, ou do que você até imagina. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós somos capazes de reduzir muito o tamanho de Deus. Nós somos capazes de pensar muito pouco acerca de Deus. Nós temos a tendência de medir a capacidade de Deus com a nossa régua, pela nossa capacidade tão limitada, tão curta. Deus, o Todo-Poderoso, não conhece os limites que nós conhecemos. Aliás, o início das nossas impossibilidades, como já disse um grande pregador do passado, é apenas o começo do sobrenatural agir de Deus. Quando o nosso coração fica agitado e preocupado com as mudanças que ocorrem na vida da gente, nós precisamos lembrar dessas palavras do apóstolo Paulo, nos ensinando que não há tarefa grande demais para Deus. Há tarefas grandes demais para mim. Muito. Há circunstâncias desafiadoras demais para o meu coração pecador. Muitas. Mas não há absolutamente nada grande demais para o meu Deus. E nós subestimamos regularmente o que Ele pode fazer em nossas vidas, como se Deus fosse pequeno, assim como a gente é pequeno. Está chegando um novo tempo na sua vida? Você está percebendo que um ciclo se encerra e um novo vai começar na sua família, no seu casamento, na relação com seus filhos, na sua vida profissional, ou apenas a transição do ano que está começando? Lembre-se disso. Inicie esse novo tempo não subestimando a Deus. Não coloque limite no Senhor. Não pense que você é capaz de descrever exatamente o amor que Ele tem por você e o grande poder que Ele tem para agir através da sua vida e pela sua vida. Olhando para a nossa igreja, olhando para a Plena Rio, eu posso dizer que esse novo tempo que nós estamos iniciando, entrando na nossa casa, é mais uma evidência da capacidade de Deus de prover suficientemente, de guiar graciosamente e de surpreender poderosamente. Tudo que nós estamos vivendo até aqui como igreja, tudo que envolve esses últimos meses, esse último ano, mostra a capacidade desse Deus maravilhoso de colocar paz no nosso coração, na certeza de que Ele conduz tudo e de que Ele provê tudo. Quando olhamos para frente, com a nossa limitada visão e a nossa pouca capacidade, nós enxergamos muitos desafios. Isso acontece comigo todos os dias. Eu vou à nossa obra todos os dias. E eu lido com as famílias da igreja, com as pessoas, com as demandas pastorais todos os dias. E eu me encontro com muitos de vocês para discipulado todos os dias. E eu sei que são muitos os desafios. São muitos os desafios da vida. São muitos os desafios do casamento. São muitos os desafios da saúde. São muitos os desafios da vida financeira. São muitos os desafios a olhos humanos da própria realidade da igreja e da obra que nós estamos realizando há tanto tempo. Mas quando nós temos tatuadas estas palavras de Paulo no coração, que Deus é aquele capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, nós temos então verdadeira confiança no incomparável poder de Deus, que atua em nós, atua por nós, mas também atua através de nós. E o mesmo, mais uma vez eu repito, vale para a sua vida pessoal, não só para a Plena Rio, mas para a sua vida se você é um discípulo de Jesus.
Um novo tempo pode ser angustiante, pode ser assustador para você, mas creia que o Deus que te amou, o Deus que te resgatou para viver ao lado dele, tem suficiente poder para realizar muito mais do que você é capaz de pedir e do que você é capaz de imaginar. Lembre-se disso. O Senhor é Deus de surpresas e Ele surpreenderá você de novo com a sua glória, com a sua graça e com o seu poder. Você crê nisso? O Deus que é um Deus de surpresas, surpresas maravilhosas do seu amor, surpreenderá você de novo com o amor, a graça, a bondade e o poder dele. Terceira e última atitude que esse texto nos revela, que nós devemos assumir quando um novo ciclo começa na vida, quando um novo tempo começa na nossa vida, a atitude é essa: renovar o nosso compromisso com a glória de Deus. O verso 21, a continuidade do texto diz: a Ele, a esse Deus capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O Deus que exerce sua força poderosa para nos capacitar em nosso espírito e para surpreender a nossa vida com os seus prodígios, esse Deus merece todos os louvores que podemos lhe dar. Todos. Meditar recorrentemente sobre isso é o cerne do culto e também deveria ser o cerne da vida cristã. Por que eu vou à igreja? Por que eu reservo o domingo e priorizo o domingo? E pauto todo o restante da minha agenda de domingo a partir primeiro do meu encontro com o meu Deus e do meu encontro com os meus irmãos num culto? Porque o culto é destinado à glória de Deus. E a nossa vida foi criada para a glória de Deus. E quando cultuamos a Deus como igreja, não apenas individualmente, através da nossa oração, daqueles momentos em que no meio do dia nós buscamos a Deus com sinceridade de coração, mas especialmente no momento em que nos reunimos para dizer: Deus, este é o encontro dos teus filhos amados e resgatados em Cristo pelo Senhor, tirados das trevas e levados para a luz, e neste encontro nós te oferecemos honra, glória e louvor, porque o Senhor merece todos os louvores que o nosso coração é capaz de te dar. Nós então, nesse momento, percebemos a razão para a qual fomos criados para o louvor da glória de Deus. E aí a gente sai então do culto que nos lembrou disso, lembrando também que a vida deve ser assim, que eu volto para casa e vou me relacionar com os meus filhos e com a minha esposa, de modo que de alguma maneira aquilo revele a glória de Deus ou glorifique a Deus. E eu vou na segunda-feira para o meu compromisso de trabalho, seja ele qual for, onde for e com quem for, com esse desejo e principal ambição: Deus, naquilo que eu faço, que eu te glorifique, porque eu fui criado para isso. Deus, diz Paulo aqui, deve ser glorificado na igreja e em Cristo Jesus. Glória, a palavra glória aqui, doxa, se refere ao reconhecimento da majestade de Deus, do esplendor de Deus, dessas coisas que tornam Deus digno de ser adorado pelo seu povo. Portanto, essa é a razão de ser da igreja. E queridos, essa é a razão de ser da igreja em qualquer tempo ou qualquer circunstância: ser e viver para a glória de Deus. Esse é o propósito de uma igreja quando muito pequena é iniciada a sua plantação. Ela começa a existir para a glória de Deus. Esse deve ser o propósito de uma igreja que amadurece, se desenvolve, cresce, e muitas famílias e pessoas se chegam a ela. Ser e viver para a glória de Deus. Nessa nova fase da Plena Rio, nós podemos viver e testemunhar muitas coisas especiais. E sabe, eu acredito que a gente vai viver e a gente vai testemunhar muitas coisas especiais. A alegria de ver o Senhor alcançando pessoas com seu amor, a alegria de ver gente entrando pelas portas da nossa igreja com as suas famílias,
e você saber e pensar, nesse dia, aquela casa inteira apagou as luzes, desligou a TV, trancou a porta e foram para o culto. Não ficou o cônjuge, não ficou o filho, todos foram à casa do Senhor. Todos foram cultuar a Deus, porque um dia o amor de Cristo foi revelado ao coração deles pela pregação do Evangelho, e eles se renderam ao Senhor, e agora estão aqui sendo comunidade conosco. Deus vai nos dar a alegria de ver isso muitas e muitas vezes. Nós vamos ter a alegria de testemunhar a transformação do coração. Transformação que só o Espírito Santo é capaz de fazer. Que transforma alguém violento em uma pessoa pacífica. Que transforma um adicto viciado em alguém verdadeiramente livre. Que transforma uma pessoa cheia de vícios e pecados num santo de Deus, dando testemunho da transformação que o Senhor é capaz de realizar. Nós veremos isso. Nós vamos ver a família da Plena Rio crescendo com a chegada daquelas pessoas que o próprio Deus vai trazer para o nosso meio. O próprio Deus fará isso. Eu e você teremos a alegria de ver a nossa igreja apoiando dezenas de projetos de plantação de novas igrejas na nossa cidade, fora dela, ao redor do mundo. E projetos missionários, apoiando aqueles que estão em realidades completamente distantes da nossa, pregando o Evangelho de Cristo com fidelidade. Sim, nós teremos a alegria de ver muitos recursos da nossa igreja sendo destinados para essa finalidade. Mas tudo isso, e tanto mais que o Senhor fará em nosso meio, deve ser motivado por um único desejo. Não é que o nome da Plena Rio se torne memorável. Não é que o pastor ou pastores da Plena Rio, os presbíteros da igreja, tenham seus nomes muito admirados e celebrados pelas pessoas. Isso não tem valor algum. Nós viveremos e devemos buscar estas coisas, motivados por um único desejo: glorificar a Deus enquanto Ele nos der vida. Senhor, a igreja é para a Tua glória, assim como a minha vida é. Senhor, a minha vocação, o meu ministério é para a Tua glória, enquanto o Senhor me der vida para entregar a Ti. Assim como deve ser na igreja, deve ser na sua vida, como discípulo de Jesus. Nos muitos ciclos da vida, que você jamais deixe de priorizar glorificar a Deus naquilo que você estiver fazendo e naquilo que você estiver vivendo. O louvor, dar a Deus a glória devida, é tanto uma característica que deve definir a experiência diária de um cristão, como também é o aspecto mais característico do nosso destino eterno. Você canta várias músicas que dizem que você declarará por toda a eternidade a glória de Deus, que você permanecerá extasiado e admirado com a presença de Deus por toda a eternidade, bem diante dos seus olhos. Se isso é uma verdade para você e para mim, nós devemos pautar a nossa vida aqui e agora, por essa realidade, porque nós já temos acesso à presença de Deus, por causa de Cristo Jesus. Nós podemos buscar ao Senhor e Ele sempre, prazerosamente, se manifestará a nós e nos revelará a sua glória e nos concederá de sua intimidade. Então, tributar a Deus honra, glória e louvor deve ser a característica mais definidora da nossa vida aqui e agora, não apenas lá e além. Quando eu partir e estiver com Cristo, tudo vai ser diferente, porque do lado de cá é muito pesado. Do lado de cá eu não tenho nem tempo para orar. Que vida que você está vivendo? Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para me dedicar à igreja, não tenho tempo para ir para o culto, não tenho tempo. Você tem tempo para quê? Que gestão de vida é essa? A igreja deve existir para o louvor da glória de Deus, e você deve viver para o louvor da glória de Deus. Esse, queridos, é o principal fundamento da nossa missão, e isso sustenta todo o resto. Essa igreja aqui deve existir para a glória de Deus. Esse é o nosso primeiro fundamento. O dia que a gente perder isso, que Deus nos livre disso, tudo estará perdido. E sim, é possível permanecer com muita gente lotando auditórios. Sim, é possível ter uma estrutura física admirável aos olhos humanos. É possível ter e fazer igreja
sem a presença de Cristo no meio dela. Que Deus nos livre disso, para que essa igreja viva e seja para a glória do Senhor sempre, sempre, sempre. Portanto, se você é da Plena Rio, una-se a nós, se envolva e priorize em sua agenda o que Deus está fazendo em nosso meio, buscando acima de qualquer outra coisa e qualquer outro objetivo, glorificar a Deus e ser participante do que Ele está fazendo em nós, por nós e através de nós. Acredite, não há privilégio maior do que esse. Não há privilégio maior na vida do que você saber que, de modo não perfeito, porém sincero, você está dedicando cada um dos seus dias conscientemente para viver para a glória de Deus. Um novo ciclo começa para a nossa igreja, que a gente renove o nosso compromisso com a glória do Senhor. Em cada novo tempo na sua vida, renove o seu compromisso com a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Nós te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos porque o Senhor é o Deus que nos ama e nos convida a viver enraizados nesse teu profundo amor. O Senhor nos chama a conhecer largura, comprimento, altura e profundidade do teu amor. Amor que excede aquilo que a lógica humana é capaz de descrever. Amor que se entrega, amor que se rende na cruz, amor que redime, restaura, perdoa, transforma e chama para perto. Senhor amado, que essa igreja, entrando nessa nova fase, seja ainda mais ancorada na realidade do teu amor, que nós possamos viver relacionamentos entre nós realmente alicerçados na verdade do teu amor, que nos estabelece como igreja, e que nós sejamos um testemunho nessa região do amor de Cristo revelado no Evangelho. Senhor amado, que para a tua glória, nós possamos confiar sempre no teu incomparável poder, que nós não coloquemos limites que são nossos no Deus Todo-Poderoso, mas que nós possamos orar a Ti e buscar ao Senhor, confiando que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e do que somos capazes de imaginar, e que em nome de Jesus não exista aspecto na nossa vida que nós estejamos desenvolvendo que não tenha por objetivo glorificar o Teu nome. Ajuda-nos a ser e a viver como igreja para a Tua glória. Ajuda-nos a ser e a viver como discípulos de Jesus também para a Tua glória. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, esteja sobre todo aquele que, iniciando ou encerrando ciclos, confia no poder de Deus, está enraizado em seu amor e vive para glorificá-lo. Em nome de Jesus. Amém.